Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como fazer o diagrama de Bode. Mas primeiro, o que é o diagrama de Bode? O diagrama de Bode é um diagrama que mostra para a gente quando a gente coloca uma entrada senoidal na entrada do nosso sistema, ele mostra para a gente como que a nossa função de transferência vai variar a amplitude e a fase desse sinal. Por exemplo, isso daqui é tudo em resposta em frequência, porque você está entrando com uma entrada que oscila no tempo, um senoide, e você está alterando essa senoide com uma função de transferência. É como se fosse um número complexo, essa função de transferência, que está alterando o nosso sinal de entrada. Porém, essa função de transferência só consegue alterar o nosso sinal de entrada no que diz respeito à amplitude e à fase. Ela não consegue mudar a frequência desse sinal de entrada. Então, para isso, a gente usa o diagrama de Bode para a gente ver como que a nossa fase e a nossa amplitude, nossa magnitude varia no decorrer das frequências. Você vai alterando a frequência do meu sinal de entrada, de 0 até um valor muito alto, próximo de 0. E você vai ter aí no diagrama de Bode o comportamento da magnitude e da fase desse sinal. Mas para isso a gente precisa saber como que os nossos zeros e os nossos polos alteram a magnitude e a fase desse sinal de entrada. Esses zeros e polos são chamados fatores de primeira ordem. Quando n é negativo, você tem um polo. Quando n é positivo, você tem um zero. Você poderia ter aqui, por exemplo, 1 sobre S é um fator integrador. Esse fator ele também interfere no comportamento da magnitude e da fase. Porém, ele é mais simples. O derivador, se você tivesse um S aqui, por exemplo, nesse caso a gente vai estar lidando só com polos e zeros, que é mais complicado. Sabendo polos e zeros, fica mais tranquilo para aprender essas outras contribuições de integradores e de derivadores. Mas primeiro vamos lidar com o zero. Se n é positivo, eu vou ter um zero. O meu zero, qual a característica dele? A partir da frequência de corte dele, ele vai ter uma inclinação positiva de 20 dB por década. E se o n é negativo, eu vou ter um polo. O meu polo, ele vai, a partir da frequência de corte, ele vai me dar menos 20 dB por década de inclinação negativa. E antes da frequência de corte, eles são similares. Eles não alteram o ganho. No que diz respeito à fase, o meu zero ele vai ter uma inclinação positiva uma década antes e uma década depois. O meu polo ele vai ter uma inclinação negativa uma década antes e uma década depois da minha frequência de corte. E como eu encontro a minha frequência de corte? Você pega o seu zero, por exemplo, e faz essa manipulação algébrica aqui. Nesse caso, eu já tenho 1 aqui nesse termo. Quando você não tem, você tem que igualar esse termo igual a 1. E o termo que sobra embaixo do S é a sua frequência de corte. Nesse caso, ômega C é igual a 1. Nesse caso aqui, eu vou ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, quando eu faço esse termo aqui virar 1. Aqui eu vou ter um 10 multiplicando aqui. Aqui eu vou ter um 100 mais 1. Aqui eu vou ter um 100 multiplicando aqui, certo? Isso daqui, essa parte aqui é a contribuição do meu ganho. Eu não vou estar preocupando muito com o ganho agora, hein? Eu vou estar preocupando mais só com o comportamento dos polos e dos zeros. O ganho, ele vai só multiplicar aqui tudo para cima ou tudo para baixo pelo valor do meu ganho. Então, ele só vai dar um shift aqui total aqui. Ok, não vamos preocupar com isso agora não. Vamos traçar o nosso diagrama de Bode para esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, a gente faz aqui uma escala.
digamos que essa escala aqui seja uma escala logarítmica, 0,1, 1, 10, 100, 1000. Nesse caso aqui, a gente tem um polo. Nesse caso aqui, a gente tem um polo, um zero no 1, na frequência de corte igual a 1, um polo em 10 e um polo com a frequência de corte igual a 100 radianos por segundo. Nesse caso aqui, o que o meu polo faz com a minha magnitude? Esse primeiro gráfico que a gente está fazendo é o gráfico de magnitude. Qual a característica de influência do meu polo na minha magnitude? O meu polo é o seguinte: até a frequência de corte eu tenho uma inclinação zero. Eu venho com a magnitude constante, inclinação zero. Ele não muda a minha inclinação. Então, antes da frequência de corte, que é igual a 1, eu tenho zero. E depois eu tenho a inclinação positiva. Digamos que essa inclinação é igual a 1. E assim sucessivamente. Para sempre aqui ele vai ter uma inclinação positiva. Essa é a contribuição do meu zero. Desse zero aqui, ó. Agora eu vou fazer a contribuição desse polo aqui. Esse polo aqui, qual a contribuição como que o polo altera a amplitude? Ele, antes da frequência de corte, ele não faz nada com a minha amplitude. Depois ele vai ter uma inclinação. Antes ele não faz nada. Tá aqui, ó. Contribuição zero. Ele vai ter uma inclinação negativa. Negativa. Essa contribuição é desse polo aqui. E o meu segundo polo, antes dele, eu tenho uma contribuição zero, que a gente acabou de ver que eu tenho zero de inclinação. Mas depois dele, eu vou ter, depois da minha frequência de corte, eu vou ter uma inclinação negativa aqui. Fazendo a resultante, eu vou ter essa parte aqui, nessa década aqui vai ser menos 1 a minha inclinação. Aqui, inclinação igual a menos 1, aqui vai ser zero. Inclinação aqui vai ser zero, aqui também vai ser 1. 1 mais 0 vai dar 1. E aqui vai ser zero. Então a gente já pode, aqui a gente já pode começar a traçar o nosso diagrama de Bode. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a minha inclinação é zero. Então eu venho com um ganho constante aqui, zero. Nessa década aqui eu vou ter uma inclinação igual a 1. Uma inclinação zero, inclinação igual a 1. Daqui até a minha próxima década, inclinação igual a zero. E daqui até a próxima década, inclinação igual a menos 1. Cada bolinha dessa significa que eu estou mudando de inclinação. Aqui eu tenho um K aqui. Nesse caso aqui, a gente viu que a magnitude do nosso ganho está mudando no decorrer da frequência. O que acontece? Quando eu estou com a frequência muito baixa, o meu ganho é um ganho constante. Depois, no decorrer da frequência, quando eu aumento a frequência para 10, o meu ganho aumenta, a amplitude aumenta. A minha magnitude aumenta. E depois de 100, ela atenua de novo. Isso é uma característica dos filtros passa-banda, né? Que ele atenua umas frequências que você não quer e atenua outras posterior que não quer. Você tem só, nesse caso aqui, se fosse uma aproximação de um filtro, o range de operação dele estaria aqui entre 10 e 100. Mas isso daí é só um detalhe que a gente pode observar. Vamos fazer agora o nosso diagrama de Bode para fase do nosso sistema. Como que o nosso sistema vai alterar a fase do nosso sinal de entrada? Como que ela vai se comportar? Nesse caso aqui, a gente tem um zero aqui, certo? A gente tem um zero, deixa eu mudar de cor aqui, para ficar mais nítido.
um zero aqui. Esse zero ele vai ter uma atuação uma década antes e uma década depois. Eu vou ter um polo aqui nessa frequência de corte aqui. Esse polo vai ter uma atuação uma década antes, uma década depois. Sempre assim, eles atuam uma década antes e uma década depois. Eles têm a inclinação deles é de 45 graus. Nesse ponto da frequência de corte, eles estão passando em 45 graus. Aqui, nesse polo, terceiro polo, ele vai ter uma década antes e uma década depois. Ok, uma década antes e uma década depois. Agora, a gente vai ver. O polo, a gente sabe que ele tem uma inclinação positiva uma década antes e uma década depois. Digamos que a inclinação é 1. O meu polo não, meu zero. O meu zero é inclinação positiva. O meu polo, eu tenho inclinação negativa, uma década antes e uma década depois. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Fazendo o que é zero. Ok. Então, aqui a resultante vai ser 1, 0, menos 2 e menos 1. Good to go. Agora a gente pode traçar a nossa fase. Como que vai ser a nossa fase? Aqui a gente vai ter uma inclinação de 1, certo? Nessa década aqui. Aqui eu vou ter uma inclinação igual a 0, ou seja, a minha fase vai ser constante. Aqui, deixa eu voltar aqui, porque eu vou ter que descer 2 décadas ali. Uma inclinação de menos 2 aí, eu vou descer muito rápido. Aqui vai ser 0. Aqui vai ter uma inclinação de menos 2, certo? Menos 2. Aqui eu vou ter uma inclinação de menos 1. Aqui eu fico constante. Então, nesse caso aqui, a minha fase começou em 0 grau. E aqui eu tenho menos 45. Aqui eu tenho menos 90. Ou seja, o meu sistema terminou em menos 90. Se a gente fizer o grau relativo dessa função de transferência aqui, ó, n menos m, a gente vai ter 2 menos 1, que é igual a 1. A gente pega esse 1, o grau relativo vezes 90 graus, vai dar para a gente o ângulo final, onde vai ser o ângulo final da nossa fase, que bateu 1 vezes 90 vai dar 90, que aqui deu menos 90, certo? Então, essa é a nossa fase, que também mostra para a gente, no intervalo de frequência, como que vai ser minha mudança de fase. Por exemplo, se eu estiver na frequência baixa aqui, eu vou ter 0 grau de mudança de fase. Aqui eu vou ter mais 45. Eu vou estar em 45 graus. Se eu aumentar a frequência do meu sinal de entrada, a minha função de transferência vai dar uma defasagem de menos 45 graus. E assim sucessivamente, para isso que é o diagrama de Bode. E do diagrama de Bode você pode fazer o diagrama de Nyquist também. Porque você tem a amplitude e a sua fase, você pode facilmente fazer o diagrama de Nyquist. Fazer aproximação, né? Porque esses gráficos assim, quando a gente faz um hand drawing, eles são umas aproximação grossas, né? Porque é mais para análise qualitativa. Então, basicamente isso.